Todo mundo ligado. Oi, gente, aqui é o professor Esperandil, do Colégio Nobel, e agora nós vamos comentar e resolver a questão 17, gabarito 1, da prova específica de Química do vestibular de inverno 2012 da UEM. Assinale o que for correto. A reação de halogenação do 2-buteno com Cl2 deve gerar como produtos dois isômeros geométricos. O primeiro comentário é que a UEM insiste ainda na metodologia antiga de nomenclatura, né? Nós sabemos que o 2-buteno ela está completamente desatualizada desde 96. Atualmente é o but-2-eno, né? O que é para ser indicado tem sido indicado imediatamente antes. Mas se nós analisarmos a reação, esse é o but-2-eno reagindo com cloro, formando 2,3-dicloro-butano. Como o produto da reação ele não apresenta dupla ligação entre carbonos, nem ligantes diferentes de carbono de dupla, que é a primeira condição para ter isomeria geométrica, ou é um composto cíclico, né, com ligantes diferentes em pelo menos 2 carbonos, são as duas condições para ter isomeria geométrica. Lembrando, carbonos com dupla com ligantes diferentes ou compostos cíclicos que apresentem pelo menos 2 carbonos diferentes. Então, esse composto não se enquadra em nenhuma das duas condições, então ele não apresenta isomeria geométrica. Automaticamente não tem isômeros geométricos, então a alternativa está errada. A desidratação intermolecular de uma mistura equimolar de etanol e 1-propanol, atualmente é propan-1-ol, deve gerar como produto 3 éteres diferentes que não apresentam nenhum tipo de isomeria entre si. Particularmente eu gostei muito dessa alternativa porque ela fala de um comportamento de solução. Aqui nós temos o etanol, aqui nós temos o propan-1-ol, e como eles são anfóteros, né, essa reação acontece em meio ácido sob aquecimento. As desidratações elas podem acontecer aleatoriamente. Pode desidratar uma molécula A com uma molécula B. Lembre que numa solução você tem bilhões elevado a bilhões disso, bilhões elevado a bilhões dessa outra molécula. Então pode desidratar A com B. Se isso acontecer, vai formar o etoxi N-propano ou éter etil N-propíleo. Mas pode haver uma desidratação também naquele meio de uma molécula A com outra molécula A igual. Aí formaria quem? O etoxi-etano ou éter dietílico ou éter etílico simplesmente. E pode haver, é claro, a desidratação de uma molécula B com outra molécula B igual a ela, havendo a formação de quem? Do N-propoxi, 1 ou N-propano, tanto faz, ou éter de N-propílico. Certo? Então a alternativa com referência à primeira parte está perfeita, deve gerar produto 3 éteres diferentes. E a segunda parte também está correta, que não apresentam nenhum tipo de isomeria entre si. Lembrando que para serem isômeros, os compostos têm que apresentar a mesma fórmula molecular. O primeiro ele apresenta a fórmula C4H10O, o segundo apresenta a fórmula C5H12O e o terceiro apresenta a fórmula C6H14O. Portanto, de fato, não são isômeros entre si. Foi uma alternativa interessante porque ela explorou o conceito de reações, as desidratações intermoleculares aleatórias e, ao mesmo tempo, o conceito de isomeria. E foi muito bonita essa questão, essa alternativa aí. 04. A reação de adição completa de HCl em ciclohexeno deve gerar 2 isômeros geométricos de ciclohexano de clorado, segundo a regra de Markovnikov. Também, para compensar a alternativa anterior, que foi bonitinha, essa foi meio triste, né? O ciclohexeno. Se você adicionar 1 mol de HCl apenas, ele forma o 1-clorociclohexeno. Se você adicionar mais 1 mol de HCl, ele vai formar 2 produtos, o 1,1,1 de cloro e o 1,2 de cloro. A regra de Markovnikov, simplificadamente, fala o seguinte, que o hidrogênio tende a entrar no carbono mais hidrogenado, né? Ou tende a entrar no carbono que tem melhor efeito, que cria um carbocátio mais estável. Na prática, o que acontece é que o cloro, devido aos seus elétrons, tende a repelir esse par eletrônico para frente, permitindo a entrada com mais facilidade do H mais aqui. Então, vai dar um pouco mais esse produto e um pouco menos esse produto aqui. Certo? Mas a diferença não é tão significativa. Este produto, que é o 1,1-diclorociclohexano, ele não apresenta isômeros geométricos. Lembra que para ter isomeria geométrica em compostos cíclicos, tem que ter pelo menos 2 carbonos com seus ligantes diferentes. Aqui são todos iguais.
O composto B, que dá uma menor quantidade um pouco, ele apresenta dois carbonos com seus ligantes diferentes entre si. E, portanto, ele teria isomeria geométrica. Aqui, a forma que foi apresentada a alternativa dá a impressão que é formado apenas esse indivíduo, né? E, na verdade, são formados os dois com uma pequena diferença. Para a sorte geral da nação, a alternativa foi considerada incorreta e muita gente que não sabia direito essa reação deixou de marcar e, portanto, não foi prejudicada. E ela está incorreta se considerarmos o produto um pouco mais em quantidade apenas. Alternativa 08. As reações de redução do propanal e da propanona com H2 devem gerar dois álcoois isômeros de posição entre si. De fato, né? A redução do propanal, redução é chamada de hidrogenação catalítica, normalmente é catalisado por níquel, platino ou paládio. O hidrogênio vem, rompe a ligação π, entra o hidrogênio lá, entra o hidrogênio aqui, e vai haver a formação do propan-1-ol. A redução de um aldeído tende a formar um álcool primário, né? Enquanto que a propanona, a hidrogenação catalítica, o hidrogênio vem, rompe a ligação π, entra o hidrogênio no oxigênio, outro hidrogênio no carbono, e vai formar o propan-2-ol. A redução de cetonas tende a formar o quê? Álcoois secundários. Então está perfeito. Esses dois álcoois, reparem, eles apresentam a mesma fórmula molecular, C3H8O, pertencem à mesma função álcool, possuem a mesma cadeia, mudando apenas a posição da hidroxila. Portanto, de fato, eles são isômeros de posição entre si. Alternativa 16. A reação de hidrogenação do 2-metil-but-1-eno deve gerar um composto que apresenta isomeria ótica. Lembrando que para ter isomeria ótica tem que ter uma condição só chamada de quiralidade molecular. E a quiralidade molecular pode ser causada por carbono quiral, aquele carbono que tem 4 ligantes, pode ser causado por um derivado cíclico ou um derivado alênico, né, composto que tem duas duplas do mesmo carbono. Analisando a reação, aqui nós temos então 2-metil-but-1-eno sofrendo hidrogenação, né, catalítica, redução, né, formando 2-metil-butano. Se vocês repararem, é um composto aberto, a única condição para ter isomeria ótica é se ele tiver carbono quiral. Esse carbono tem 3 ligantes iguais, este carbono tem 2 ligantes iguais, que são os radicais metil. O carbono número 3 tem 2 hidrogênios, e o carbono número 4 tem 3 hidrogênios. Portanto, nenhum carbono ele é quiral. Então a molécula não vai ser quiral e automaticamente a alternativa está incorreta. Bom, gente, a gente volta depois com a resolução de outra questão do vestibular da UEM.